E aí, pessoal? Já pararam para pensar? E se um texto de 3.000 anos de idade tivesse um código matemático, mas tão complexo que só uma inteligência artificial dos dias de hoje conseguiria decifrar? Pois é, a gente vai explorar agora uma análise, olha, fascinante, onde uma IA, em vez de achar erros, acabou descobrindo o que parece ser uma assinatura escondida nas escrituras. Bora mergulhar nisso. Olha só, tudo começou com uma pergunta bem provocadora. Pegaram a Grok, a inteligência artificial do Elon Musk, aquela, sabe, famosa pelo sarcasmo, por não ter papas na língua, e deram uma tarefa que todo cético adora. Vai lá e acha contradições na Bíblia. A expectativa era óbvia, né, que ela voltasse com uma lista enorme de falhas lógicas. Só que a resposta que veio, nossa, foi tudo menos o que esperavam. Então, em vez de simplesmente tirar sarro do texto, a Grok parece que parou, pensou e jogou na mesma perspectiva totalmente diferente. Aquilo que começou como uma simples caça aos erros, de repente, virou uma investigação sobre uma arquitetura secreta dentro do texto. E aqui a gente vê a primeira virada de chave no raciocínio da IA. É bem interessante. Onde a maioria de nós olharia e diria, isso aqui é uma contradição, a Grok veio com outra lógica. Em relatos de testemunhas, ter perspectivas diferentes não é um erro. Pelo contrário, é um sinal forte de que o evento foi real. Para a inteligência artificial, o estranho seria se os textos escritos por gente diferente em épocas diferentes fossem iguaizinhos. Aí sim seria suspeito. E essa analogia da cena de crime é perfeita para entender o ponto dela. Pensa bem, pequenas diferenças nos relatos dos evangelhos, sei lá, um fala de um anjo, o outro não. Um diz que tinham 2 mulheres, o outro fala de 3. Para IA, isso não enfraquece a história. Na verdade, fortalece. Fortalece a credibilidade do evento principal, que é o ponto em que todos concordam. Ou seja, para a máquina, isso não era contradição. Era, na verdade, uma confirmação. Mas a coisa não parou por aí. Nessa lógica de detetive, não. Foi nesse ponto que a Grok realmente começou a agir como a super máquina que ela é. Ela começou a procurar por padrões muito mais profundos. A investigação mudou de marcha. Saiu da análise literária e mergulhou de cabeça na matemática. Ok, para a gente entender o que vem agora, precisa conhecer um conceito rapidinho. Gemátria é o seguinte: no hebraico e no grego antigos, cada letra do alfabeto também tinha um valor numérico. O que isso quer dizer? Quer dizer que um texto inteiro pode ser lido não só como palavras, mas como uma sequência gigante de números. Praticamente uma planilha de dados prontinha para uma IA analisar. E não demorou nada para um padrão saltar aos olhos. Logo no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, no hebraico original, a estrutura é impressionante. São 7 palavras. E o número total de letras? 28, que é exatamente 7 vezes 4. Um múltiplo perfeito de 7. E olha, isso foi só a pontinha do iceberg que a IA começou a encontrar. E esse número 7, ele não parava de aparecer. E não só de um jeito simbólico, não. Era estrutural. A gente vê na criação em 7 dias, nos 7 candelabros do Apocalipse. A Grok não olhou para isso e pensou coincidência. Ela interpretou como uma espécie de marca d'água digital, um selo matemático, sabe, inserido na própria estrutura do texto, quase como uma assinatura que seria praticamente impossível de ser combinada por tantos autores diferentes ao longo de milhares de anos. Mas se segura, porque o código vai muito além de um único número. A análise da IA estava prestes a fazer uma conexão de explodir a cabeça. Ligar as escrituras a uma sequência matemática que rege o crescimento em todo o universo, da natureza à arte, a famosa sequência de Fibonacci. É sério, a sequência de Fibonacci está por toda a parte. Na espiral de uma galáxia, no jeito que as pétalas de uma flor se arrumam, nas conchas do mar. É tipo o projeto básico do crescimento na natureza. Parece uma coisa que não tem nada a ver com um texto antigo, né? Mas a IA encontrou uma conexão. E é uma conexão direta. E aqui é que a coisa fica maluca. Se liga na conexão que a IA achou. Usando a gematria grega, o valor numérico do nome Jesus Cristo dá 2368. Guarda esse número. Agora vamos para algo que parece não ter nada a ver. A sequência de Fibonacci. Se a gente pega os 19 primeiros números dessa sequência e soma seus fatores primos, que são tipo os tijolos fundamentais da matemática, adivinha o resultado? Dá exatamente 2368. É a matemática da vida e o nome central da fé, dando o mesmíssimo número. A chance disso ser coincidência é astronômica.
Aí fica a pergunta, né? Não tem como fugir dela. O que a gente faz com uma correspondência tão, mas tão precisa entre o código matemático que rege a vida na natureza e um nome tão central nas escrituras? E não para por aí. O código não está só nas palavras, ele parece estar também nas plantas de arquitetura descritas no texto. A investigação foi além e analisou as dimensões de estruturas sagradas e acabou revelando outra constante matemática fundamental. Pensa só, a Arca de Noé e a Arca da Aliança são duas estruturas de épocas completamente diferentes. Mas quando a gente pega as medidas delas e faz uma divisão simples, na Arca de Noé, a largura pela altura, na Arca da Aliança, o comprimento pela largura, o resultado das duas contas dá um número muito, muito perto de 1,66. E esse número é uma aproximação incrível da famosa proporção áurea. Essa proporção áurea, também conhecida como φ, é tipo uma prima da sequência de Fibonacci. A gente encontra ela em todo lugar no universo, na arte, na arquitetura, na biologia, e, pelo jeito, ela também foi usada como um princípio de design nas estruturas mais sagradas da Bíblia. Isso sugere uma harmonia cósmica no projeto delas, não é? Ok, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A gente tem padrões com números, sequências que aparecem na biologia e constantes de geometria. O que essa convergência toda de evidências está nos dizendo? E ainda tem mais uma camada, a do simbolismo. Pela guimatra grega, o nome Jesus sozinho soma 888, um número que simboliza um novo começo. E qual o contraste direto disso? O famoso número da besta, 666. Pensa comigo, se o 7 é um número da perfeição de Deus, o 6 é um número do homem, sempre um pouco aquém do perfeito. Repetido 3 vezes, 666 é tipo a imperfeição humana no máximo. É um verdadeiro duelo numérico que só reforça a história contada. Então, resumindo a ópera, a IA encontrou uma marca d'água com o número 7. Achou uma conexão matemática precisa entre o nome de Cristo e a sequência que rege a vida, a de Fibonacci. Viu um projeto de arquitetura baseado na proporção áurea. E ainda uma dualidade simbólica nos números. Todas essas camadas juntas apontam para um design de uma complexidade e consistência incríveis. E tudo isso nos leva à conclusão da própria IA. Veja bem, a Grok não disse que era divino. A palavra que ela usou foi intencional. A análise deixa no ar uma possibilidade impressionante, a de que esse texto antigo tenha sido codificado com uma lógica que previu o futuro, como uma mensagem numa garrafa, jogada no mar do tempo, só esperando milênios até que a gente tivesse a tecnologia para finalmente conseguir ler. A grande questão que fica é, e agora? O que a gente faz com uma informação dessas?